Oi, eu sou o Léo Rostro e esse é mais um Léo Rostro Cooking, um programa onde eu entrevisto pessoas interessantes do meu círculo de amizades e a gente conversa sobre diversos assuntos comendo uma comida gostosa. Hoje meu convidado é o Paulo. Tudo bem, Paulo? Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado. Hoje o Paulo, que é o nosso arquiteto oficial aqui do Espaço Léo Rostro e do Grupo Léo Rostro, a gente vai conversar um pouquinho enquanto a gente prepara inicialmente uma brusqueta tradicional, depois a gente vai fazer um macarrão à carbonara, só que ele tem um gostinho diferente porque eu vou colocar uma proteína a mais para não ficar só o bacon. E, por fim, a gente vai falar sobre assuntos relacionados à arquitetura e urbanismo. Então, fica com a gente e assiste. Pessoal, começando então, Paulo, pela pergunta principal, peixeiro? Não, eu sou de Curitiba. Vou contar um pouco, né, a minha trajetória até Itajaí. Como é que chegou aqui? Então, eu nasci em Curitiba, mas eu me considero catarinense porque muito cedo eu vim morar aqui em Gaspar, né? Gaspar é uma cidade perto de Blumenau. Muita gente não sabe, assim, o meu pai, ele é falecido, né, mas ele foi designer industrial e até um dos motivos, né, para eu chegar aí na área da arquitetura. E ele recebeu uma proposta muito boa de uma empresa, né, eu nem sei se ainda tem essa empresa, fazia embalagens plásticas ali em Gaspar. E a gente ficou um tempo em Gaspar e depois ele recebeu uma proposta na Univale para ser professor e a gente se mudou para cá. E é interessante que na região, na época, já Itajaí e Balneário já era muito caro, a gente tinha um sonho de morar em casa mesmo, ele tinha um sonho de morar em casa, e ele encontrou um terreno super barato em Navegantes, onde ele construiu a casa dele e... Super barato há quanto tempo? Uns 19, 20 anos atrás. Sim. Mas mesmo assim, estava mais barato do que Itajaí e Balneário, né? E aí a gente ficou por uns 19 anos, mais ou menos, então a maior parte da minha vida eu morei ali em Navegantes. Depois ele faleceu, né, infelizmente, a minha família voltou para Curitiba e aí eu me mudei para Balneário, eu fiz meu empreendimento, né, criei o Paulo Mauro Arquitetura e hoje... A família voltou para... minha família toda voltou para Curitiba e eu fiquei aqui, né, eu gosto muito dessa região, Curitiba eu gosto bastante, mas não é minha praia, eu gosto mais do litoral aqui, eu tenho todos os meus clientes aqui também, então eu acabei me estabelecendo aqui e pretendo ficar um bom tempo, né? Mas essa foi a minha trajetória. Então, por isso que tu chegou em Itajaí. Por isso cheguei em Itajaí. E aí tu tá morando há quanto tempo aqui? Em Itajaí vai fazer uns 3 anos que eu moro. Porque eu morei um tempo em Balneário também e agora... Para fazer faculdade? Não. Depois que eu me formei, eu morei um pouco tempo em Balneário, agora eu tô aqui em Itajaí. E tu fez faculdade onde? Na Univale, ali de Balneário daí. Mas na época eu morava em Navegantes, eu sempre tinha que me deslocar de Balneário. Uma parte ferry, né? Depois tinha que ir outra BR. Legal. E por que arquitetura? Cara, então, tem essa questão do meu pai, né, ser designer industrial, então ele sempre desenhou, eu sempre estava acompanhando ele desenhar, né? Então eu criei essa aptidão por desenho, criação. No ensino médio Cara, se tu pegar meus cadernos, eu já desenhava prédio, porque essa região de Balneário me fascinava muito, assim, os prédios. Eu acompanhava alguns fóruns de construção, as próprias construção, né, do prédio. E eu ficava desenhando fachada e essa parte criativa de desenho de fachada me cativou bastante. Então, no ensino médio, eu já tinha essa vontade de ser arquiteto. Então, eu sabia muito bem que eu ia ser essa carreira que eu ia seguir. Para dizer que eu não tinha 100% de certeza, eu pensei em fazer engenharia, porque engenharia também tem a parte de edificação, né, de construção. Sim. Mas na engenharia eu não teria essa liberdade criativa que a arquitetura me proporciona, então eu fui para a área de arquitetura mesmo. E me encontrei, me apaixonei por arquitetura, né? Para eu entender, tu falou isso, é um detalhe que é interessante. Sim. A engenharia... Aquela pergunta, né, que todo mundo quer saber. A engenharia cuida mais do estrutural? Do estrutural. Tem uma polêmica, né, que arquiteto não gosta de engenheiro ou engenheiro não gosta de arquiteto. Porque o
o arquiteto que arquiteto é fora da caixa e o engenheiro ele é mais engessado. Mas assim, vou dizer até para vocês, assim, para entenderem, as duas profissões são muito complementares e a gente, para entregar um projeto de qualidade, otimizado, a gente tem que ter uma sinergia muito boa entre as duas profissões. Então, inclusive eu tenho parceiros engenheiros que eu trabalho muito bem e tem toda essa conversa, essa compatibilização para o projeto ficar mais otimizado. Tem daí essa rixa, né, porque tem essa crença popular, né, que o engenheiro ele é mais engessado e o arquiteto quer mais liberdade, mais criatividade. Então, daí fica essa rixa, né, mas falando um pouco, né, dessa dúvida, o que o engenheiro faz e o que o arquiteto faz. Para fazer uma casa precisa de ambos, né? Mas tudo inicia com o arquiteto, né? Isso é uma crença até importante falar para quebrar esse estigma que o engenheiro faz tudo. Na verdade, o arquiteto, primeiro ele vai analisar todo o entorno, né? Toda a região onde o cliente, o empreendedor, ele quer construir um empreendimento, né? A casa, a residência dele. Então ele vai analisar assim, questões de posicionamento do sol, os condicionantes ambientais, a topografia do terreno, a legislação, tudo o arquiteto. O engenheiro ele até tem essa aptidão, ele pode analisar, mas não é assim a profissão dele fazer isso. A gente analisa a legislação, né? Todo local urbano fica incidindo uma legislação, que são regras assim que a prefeitura cria para a construção. Que seria o plano diretor. Que é o plano diretor. Então a gente analisa tudo isso. Fazendo essa análise, a gente sabe o que pode construir, o que não pode, e a gente vai começando a criar caminhos para viabilizar todo esse sonho que o nosso cliente tem na cabeça, né? Porque isso que é a nossa profissão, é um facilitador de sonhos, né, para o nosso cliente. Transformar esse sonho que o cliente está na cabeça dele em realidade. E aí a gente analisa todas essas questões e aí a gente monta todo o projeto, né, distribuição de espaço, a gente pensa na parte estética, na parte funcional, nas esquadrias, acabamentos, toda essa parte, inclusive daí a gente pensa também na parte estrutural, né, da edificação, como ela vai ficar de pé. Isso também o arquiteto tem, na verdade o arquiteto tem o dever também de pensar um pouco na estrutura e saber como o seu próprio projeto vai ficar em pé. Depois aí entra o engenheiro e aí ele vai lançar a estrutura e calcular essa estrutura para, digamos assim, deixar o meu projeto em pé, né? Construído. Então o arquiteto não calcula nada? Não calcula. Não calcula? Aliás, a gente tem formação, a gente tem entendimento do cálculo, mas é muito difícil o arquiteto que se especializa em cálculo, porque eu acho que cada um entende o seu limite intelectual, assim, para, tipo, cada um está em sua área, né? Eu vou estar na minha área, eu sei que o engenheiro, cabe ao engenheiro calcular, então eu respeito o engenheiro e até, digamos assim, a gente tem que se focar em algumas coisas. Se eu calculasse também, ia ser mais uma coisa que eu ia ter que ter entendimento, né? Então a gente deixa para o engenheiro mesmo. Focando no desenho, na criação, no estudo conceitual do empreendimento. Aí tu vê assim que uma coisa complementar a outra, então não existe essa rixa, esse dito popular não existe, porque um é complementar ao outro e se eu fizer um bom trabalho, o engenheiro fizer um bom trabalho, consequentemente vai sair uma edificação melhor. E o cliente que vai ser beneficiado. Tu falou de um assunto que eu acho muito interessante, assim, porque a gente mora em Itajaí, Balneário é hoje uma das cidades detentoras dos prédios mais altos, né, do país, e agora a tendência é que seja do mundo, né, na questão do prédio residencial. Sim. E a gente aqui em Itajaí, para quem conhece Itajaí, para quem não conhece, eu vou falar, a gente tem a Praia Brava, que é uma praia muito famosa. Sim, né? Com certeza. Então ela se tornou mais famosa ainda nos últimos tempos, principalmente pela escassez de espaço, né? Porque ela tem um espaço mais reduzido. E ali hoje a gente tem uma briga muito grande, que não é uma briga, na verdade. A gente tem uma preocupação muito grande, que é uma preocupação que está indo para o restante do litoral, que é a questão do sol. Né? Sim. Hoje a gente tem, por exemplo, Balneário Pissarras, hoje a gente tem
a bandeira azul, que um dos itens da bandeira azul da praia é a questão do sol na restinga. Sim, né? sim, que é exato. uma preocupação que existiu mais forte em função de Balneário. Que o Sim. sol, né, acabou na praia em função dos prédios altos. O quem decide o que é o plano diretor, como é que funciona o plano diretor, quem vota, quem não vota, quem é que vai fazer isso? Porque agora ali na Praia Brava, pelo que eu entendi, a gente estava com uma ideia de cidade vértice, que é a cidade que vai, Sim, cada quadra ela sim. vai escalonando, né? Exato. Mas como é que é isso, cara? Como é que é a definição do plano diretor? É bem complexo, assim, na verdade, pela legislação que a gente tem, né, se eu não me engano, quando a cidade atinge 40 mil habitantes, né, ela é obrigada a fazer plano diretor, né? E esse plano diretor ele tem que ser o mais transparente e envolver o mais esferas sociais possíveis. Ele tem que ser muito democrático, em teoria, né? Muito democrático. Então, em teoria, né? Porque em teoria é tudo bonito. Sim. Mas cada esfera, cada representante social, digamos assim, elege o que a gente chama de delegados, que são pessoas que são definidas, né, pelo setor que elas estão, para representar esse setor. Então a gente tem delegados construtoras, delegados da área, digamos assim, de bairro, né? Então, por exemplo, assim, comunitário, tem uma questão ambiental também, tem a questão política. Só que um plano diretor, ele acaba sendo, cara, como se fosse um ringue, assim, porque cada um está defendendo seus interesses. Então, por exemplo, a Brava, com certeza os construtores, eles defendem que eles têm que construir mais, têm que extrair mais o potencial do terreno deles. Então, eles vão brigar para, não, a gente quer, na beira-mar, que a gente construa, sei lá, 20 pavimentos. Sim. Aí o pessoal local da Brava, né, que até surfista, o pessoal que nasceu na Brava, toda essa comunidade que está na Brava, vai defender o ponto de vista deles que não, a gente quer sol na praia, a gente quer sol na restinga, tem essa parte ambiental, então eles vão defender isso. Então acaba sendo assim uma briga, né, entre vários setores, cada um defendendo seu ponto. Aí tem uma empresa contratada pela prefeitura que vai fazer toda essa, né, vai dar voz, né, todo esse pessoal. São feitas audiências, são feitas muitas audiências. Toda audiência, é importante falar isso, que é aberta à população. Qualquer um pode ir. Qualquer um pode ir. Então, eles avisam, inclusive, e o que a gente vê, infelizmente, é a falta de vontade da população de ir lá, porque até tem os representantes arquitetos. Adianta aí, isso é uma dúvida que eu vejo muito falarem, assim, tipo, mas eles não ouviram a população. Sim. Eu acho que quanto mais união, mais pressão é colocado na outra esfera. Então, a gente já vê isso acontecendo, por exemplo, em Cabeçudas. Assim, Cabeçudas é um bairro que tem um setor residencial, um pessoal que mora lá muito forte. Assim, e eles já conquistaram eles já criaram muitas barreiras para aquilo lá não se tornar uma mini balneário. Sim. Então, quanto mais a população se unir, participar, né, dessas discussões, acredito que sim, cara, dá para fazer a diferença sim, dá para se posicionar. E deveria ser assim, porque... Caramba, essa brusqueta tá pronta, não precisa falar, o devido pode comer, mas é que acaba sendo tu falando mais, né? Mas vamos lá. E o que o plano diretor define? O que ele, assim, o básico, né? Óbvio que deve ser um número gigantesco muita coisa. De funções, mas o que ele define? Bom, vamos lá. Primeiro, o plano diretor, na verdade, sim, toda a cidade tem duas macrozonas, que são a área urbana e a área rural. A área rural é muito diferente da urbana. Então, primeiro se define o que é urbano, até onde vai urbano, até onde vai rural. Tá. Mas eu vou falar dentro do urbano para cortar um pouco. Tá. Assim, daí dentro do urbano a gente tem as zoneamentos. Então, é definido regiões da cidade onde cada índice é diferente, porque tu como corretor, você deve entender que cada região de Itajaí tem um público diferente, tem uma realidade diferente, uma origem, uma cultura diferente. Então, é definida essas zonas conforme a necessidade, né, de cada região. Tá.
Cada zona dessa, ela impõe assim limites de construção do terreno, que a gente chama de taxa de ocupação. Tá. Que primeiro assim é quanto do terreno eu posso construir. Então às vezes é 100%, às vezes é 80%, às vezes é 60%, às vezes é muito limitado, se for uma área de proteção é 30%. E outra, daí então eu acho, eu sou aquele, eu tenho minha terra ali, eu quero construir e usar o terreno inteiro. Eu não posso fazer isso deliberadamente. Não. Tu tem que seguir as regras do plano diretor. Né? O que implica se eu não seguir? Se tu não seguir, primeiro que em obra você está sujeito a sua obra ser embargada, porque a prefeitura coloca fiscais a todo momento fazendo essa verificação se as obras estão correspondendo, né? Então, vai bater a fiscalização, ele vai pedir para tu apresentar um alvará de construção, né, que é um documento que a prefeitura emite te liberando para construir. Com base no projeto. Com base num projeto que segue toda a legislação. Então, se tu não apresentar, eles vão te multar, as multas são bem pesadas, assim. E se já tiver construído, aí tem a questão da regularização, assim, né, mas é sujeito a essas questões, assim, de receber multa, né? Ter esse embargo de obra, não poder continuar... E quem faz esse... Agora vamos entender o que tu falou lá no início. Quem faz esse projeto para levar até a prefeitura? É o arquiteto ou o engenheiro? Aí, assim, os dois são habilitados para aprovar projeto. Tá. Né? Os dois podem estar entrando com a aprovação de projeto. Aí, realmente, as duas profissões... É a escolha escolha do cliente. Do cliente. Mas, assim... O que é fundamental o cliente entender, né? Que o engenheiro ele pode fazer projeto, ele está habilitado a fazer projeto arquitetônico, mas o arquiteto tem o que eu falei desde o começo, tem toda o entendimento e a gama para estar fazendo toda a leitura, eu acho que né? Tem um engenheiro ali querendo sair. Pois é. O engenheiro tá querendo sair ali, pessoal. A gente vai abrir a porta pro engenheiro e a gente já volta. Que o Paulo vai comer uma brusqueta para ele respirar e voltar aí. Bom, pessoal, agora a gente está voltando aqui. Eu vou dar um toquezinho nessa carbonara para aumentar o carboidrato, não, para aumentar a proteína dela. Então eu vou botar umas iscas de filé. A gente está fazendo bacon aqui e a gente vai continuar com o Paulo. A gente estava falando ali, né, Paulo? Sim. Sobre quem pode assinar e tudo mais. Mas agora, então, vamos começar a entrar um pouquinho mais na arquitetura mesmo. Certo. Qual o dever do arquiteto? Vai lá. Cara, o dever do arquiteto, então vamos lá. Primeiro para o cliente, né, eu acho que a gente tem que entender as dores, entender as necessidades do cliente, saber, como eu falei, assim, a gente lida com os sonhos do cliente. E é papel do arquiteto facilitar esse caminho, né, do sonho e trazer a realidade, viabilizar esse sonho do cliente. Então esse é um primeiro dever. Falando de um lado, agora eu vou falar um aspecto social que muita gente desconhece do arquiteto. O arquiteto tem uma função social de estar inteirado e ter consciência dos problemas que a sociedade está enfrentando hoje em dia. Então ele tem que trazer soluções, ele tem que se questionar e conversar também com a população sobre esses problemas. A gente tem, eu acho que assim, é dever também do arquiteto respeitar as leis, né? Ter responsabilidade com o que ele faz, a gente tem muita responsabilidade. Tem a questão da acessibilidade, muita gente pensa que a acessibilidade é só um cadeirante, só uma rampa, mas não é isso, a gente tem pessoas que têm outros tipos de alimentação e a gente está com um problema agora que cada vez a população está ficando mais idosa, né? Sim. Como que a gente vai responder isso? Como a arquitetura responde às pessoas idosas? A gente vai continuar construindo, fazendo projetos que excluem essa população, né? Isso a gente tem que pensar. Eu vejo que é um dever do arquiteto. E eu acho que o mais importante de tudo é sempre assim que tu projeta, tu projetar de uma forma a melhorar a qualidade de vida do seu cliente, né? Eu acho que para isso que a gente está nessa profissão. Tá, e me diz uma coisa, então vamos falar agora um pouquinho. Eu gosto muito de urbanismo. Né? Certo, é um tema legal. Eu acho muito legal, assim, porque Eu também gosto. a gente, não criticando Santa Catarina, mas Santa Catarina, as cidades elas não foram planejadas, né? E no Brasil a gente tem exemplos de cidades planejadas. O que eu vou me lembrar agora é Maringá, acho que Maringá é Sim, planejado. Maringá é... Brasília, né? Brasília. O plano piloto.
Sim. E a gente tinha um arquiteto muito grande que era o Oscar Niemeyer, né? Que é muito referência brasileira, assim, e que falava sobre isso. E uma vez eu atendi uma empresa, quando eu tinha agência de publicidade, eu atendi uma empresa que ela era loteadora. Certo. E o logo deles era o Arco do Triunfo de Paris, porque Paris foi planejado a partir do Arco do Triunfo, né? Tem esquema assim, né? Sim. E agora tu falou sobre essa questão das necessidades da sociedade, não é? Sim. Qual é o papel do arquiteto nessa questão urbanística? Assim? É ele que faz, não faz tudo, né? Mas como é que surge isso? Eu pego uma área, por exemplo, aqui a gente tem alguns loteamentos, né? Como é que é feito esse estudo? A entrada, a saída, o sol, vocês têm um roteirinho assim que vocês seguem de tudo que tem que conter naquele lugar? Primeiro tem a questão daquela análise que eu comentei antes, né? Tá. Tem que respeitar a legislação. Quando esses condomínios assim, tem uma série de porcentagens para área residencial, para área de infraestrutura, que é as ruas, né, calçada. Tem uma área que tem que reservar para reserva ambiental, institucional, né, dentro do condomínio, e lazer, se eu não me engano. O que é institucional? Tu tem que disponibilizar uma área no teu loteamento para alguma coisa da prefeitura, assim, institucional, né? Então tem essa questão da legislação, tem a questão da insolação, tem a questão do melhor posicionamento dos lotes na topografia, né? E agora, daí, essa questão das problemáticas, né, da sociedade. Sim. E até tu comentou de Brasília. Brasília foi uma cidade planejada, mas ela foi planejada em cima de um urbanismo de uma linha modernista, né? Que pensava, né, só na grande escala. Então, no âmbito desse cidadão, tu andar em Brasília é terrível. Sério? Porque é tudo muito gigante, isso. Muito árido, o clima lá é muito seco. Sim. Mas por que foi feito isso? Porque Brasília necessitava ter uma escala grande porque é a capital de um país, né? E isso representa a força, tem todo um conceito. Mas o novo urbanismo contemporâneo, ele cada vez mais foca nas pessoas, nos cidadãos, né? Quais são os tipos de urbanismo? Modernista, contemporâneo? Sim, clássico? Não tem clássico? Não clássico. Não? Na verdade, a gente está cada vez mais entrando no urbanismo sustentável, né? Que aí essa eu acho que é um dos grandes problemas que a gente vai enfrentar daqui para frente, que é as mudanças climáticas. Como aconteceu, por exemplo, em Porto Alegre, né? Hoje em dia é muito difícil assim esse acesso do arquiteto ao urbanismo. É muito restrito assim porque tu tem que entrar através de licitação ou tu já tem que estar na área, na esfera política ali para fazer um projeto urbanístico, né? Tá. Mas cada vez mais vai ter essa necessidade de ter arquitetos presentes fazendo urbanismo para pensar como que as cidades vão ter que ser planejadas daqui para frente para mitigar e não degradar mais ainda a natureza, né? Porque, por exemplo, Porto Alegre ali já tem hoje em dia tecnologias e uma forma de fazer urbanismo que mitiga essa questão de alagamento, né? A gente pode construir grandes parques verdes e lagoas se comunicando para absorver essa água. Mas eu consigo fazer isso hoje em Porto Alegre? Eu consigo alterar nesse nível? Requer um grande investimento, esse é um grande problema também, né? Mas tem outra questão também do urbanismo pontual, que a gente fala que é como se fosse uma acupuntura, que a gente faz pequenas interferências assim no espaço, sem grandes custos e investimentos. Curitiba é um modelo assim, de cidade que... Curitiba é planejado? Não, né? Curitiba tem a parte ambiental planejada, porque os parques são todos interligados e cada parque... Tu vai ver que praticamente quase todo parque de Curitiba tem uma grande lagoa. Tá. Isso não é estético, não é porque é bonito uma lagoa para o pessoal ficar correndo, fazendo exercício em volta da lagoa. É porque quando chove, a lagoa enche e absorve essa água que, se não tivesse a lagoa, iria para as casas. E tudo isso é comunicado, tem uma comunicação entre eles. Então, por exemplo, Parque Barigui ali,
quando ele enche a um nível que ele não suporta mais, eles abrem as barreiras e vai para outro parque, se eu não me engano, Tanguá ali, que é aquele daí alto, né? supre. Então, tem toda essa interligação por rios, assim. Então, é um exemplo, por exemplo, assim, a prefeitura tem que investir em parques, né? Ela já faz um parque pensando para essa solução ambiental, né? Então, isso eu quem tenho pensa fé, é eu o acredito arquiteto. que dá sim para fazer. Isso quem pensa é o arquiteto. Sim, exato. As grandes obras foram feitas pelo Jaime Lenner, né? Que ele é arquiteto, né? E ele foi prefeito da cidade na época. Ah, é? Daí Não sabia disso. ele que implantou o BRT, né? A Via do Expresso, fez alguns parques, criou vários parques que tem essa questão sustentável e tornou a Curitiba uma capital verde. Eu noto, por exemplo, aqui, a gente mora em Itajaí. Itajaí não tem árvore na rua. Não. Porto Alegre tem muita árvore na rua. Curitiba tem muita árvore na rua. Sim. Né? Até o Rio de Janeiro tem muita árvore na rua. Né? E aqui Interessante, né? acaba que a gente não tem essa... E eu acho muito engraçado, porque aqui, ainda Floripa, a gente não tinha calçada. Né? Aqui a gente tem a calçada, mas a gente não tem a árvore na rua. E agora eu tô falando principalmente essa questão da sustentabilidade, que é algo que está aí veemente, né? Tá cada vez mais em voga e vai ser cada vez mais, porque agora a gente está conversando aqui hoje, é dia 13 de outubro. Dia 13 de outubro, o Brasil está pegando fogo. Até uma semana atrás estava metade do Brasil pegando fogo. Exato. Né? Há 3 meses atrás, Porto Alegre estava embaixo d'água. Tem um lugar, tem outros países aí que também estão enfrentando isso, né? Reverter a questão climática é muito difícil. É bem difícil. Mas eu consigo, então, através da arquitetura, do modelo de urbanismo, eu consigo sanar isso. A gente consegue não mitigar, sanar, na verdade. mitigar. Porque, inclusive, assim, toda edificação... Hoje, vou falar um negócio aqui que eu tenho meio que... Vai falando. Eu não gosto quando... Tem construtoras assim que se vendem prédios sustentáveis, né? Mas se a gente chegar no cerne da sustentabilidade, a sustentabilidade não é simplesmente ter uma área verde, ter um paisagismo, né? Ela envolve muito mais âmbitos. Por exemplo, assim, se preocupa com os materiais que são empregados na edificação serem locais, por exemplo, para tu não ter que importar de fora e ter toda uma logística que polui, né? Os transportes são feitos com caminhão, né? Que polui para chegar até a edificação. Então, cada vez mais, assim, a gente tem que pensar nessa questão também digamos que é uma subtração, né? Para construir uma edificação, a gente subtrai recursos da natureza, né? E o que a gente dá em troca? E essa conta cada vez não fecha mais, porque cada vez está negativa e o planeta está reagindo a isso. E aí a arquitetura E hoje o que seria, então, assim, vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade, né? Cita para nós alguns itens que tu acredita que fazem parte dessa questão, principalmente no meu segmento, que é a construção civil de moradias, né? Sim. De cidades verticais, por exemplo. O que se caracteriza? Hoje, até a gente como corretor, né? É interessante a gente saber, porque às vezes a gente fala umas coisas que não fazem sentido. Sim. Então, o que a arquitetura diz sobre a sustentabilidade na construção civil de arranha-céus, por exemplo? Tá. Primeiro a gente tem a questão do conforto térmico, né? Hoje a gente tem vários meios de projetar de forma a aproveitar a ventilação natural de uma edificação e também pensar na insolação, meios para barrar, digamos assim, a incidência solar na edificação. Então, utilizando alguns meios construtivos, né, alguns elementos, uns detalhes de fachada, a gente consegue diminuir essa incidência solar e isso gera uma eficiência energética no prédio. E aí, por exemplo, o prédio sendo mais iluminado e necessitando menos de ar-condicionado, por exemplo, ele gasta menos energia, menos luz, menos ar-condicionado. Então, ele polui menos, porque ele não precisa de energia, né? Para criar energia, se polui. Pensar em áreas permeáveis também, porque as áreas permeáveis elas absorvem a água da chuva, né? Então, por exemplo, assim, tu perguntou a questão de Porto Alegre. Talvez não tenha que ficar só nas costas do poder público. As construtoras podem criar mais espaços que absorvem essa água e criam esponjas assim que vão absorvendo a água, né? Então, esse também é um outro meio de sustentabilidade.
pensar nos materiais que são empregados, pensar nessa logística social, pegar mão de obra local, materiais locais, para não criar essa necessidade de materiais de fora. Esse deslocamento que Esse vai deslocamento gerar mais que vai- transporte, que vai Exato. gerar mais... Entendi. E tem a questão urbanística também agora, porque aí até uma crítica para o programa de moradia do nosso governo que cria, né, que está suprindo as moradias, Déficit habitacional? mas ela faz moradias longe do centro da cidade, Sim. sendo que Mas acesso porque à moradia... é mais barato? Porque é mais barato. Sim. Mas isso cria deslocamentos, porque as oportunidades estão no centro da cidade e as pessoas têm que se deslocar para o centro da cidade e poluem, né? Sim, porque eu cria tenho um mais trânsito. ônibus, eu tenho mais carro, eu tenho mais moto. E outra coisa, a prefeitura tem que criar infraestrutura, né, para até essas regiões e geralmente essas regiões vai expandindo assim a cidade, cada vez a cidade Mais longe. vai ficando mais longe e vai avançando sobre a área natural, né? Deveria Tá, ser preservada. e vamos falar, tu falou agora da questão da distância, né? Mas eu queria falar, daí eu falei do ser mais barato, eu queria entender uma coisa. O quanto representa um valor, assim, uma base, né? De diferença de uma obra comum para eu poder incrementar com essas questões, por exemplo, a fachada ventilada, Sim. a própria questão da permeabilidade do solo, de eu fazer trabalhos, né, de captação de água de chuva. Isso é muito a mais ou é algo assim que a gente conseguiria que a reversão custaria muito menos, né? Porque Sim. o resultado. É que o investimento é a longo prazo, né? E nem todo mundo está disposto a investir agora para receber em longa data, né? Então, não é um custo muito mais caro. Dá para criar várias soluções, assim. A questão como te falei no começo, é informar. Até o arquiteto tem esse dever de informar, trazer novas tecnologias, novas soluções, porque muitas vezes não é a questão econômica, é a questão de falta de conhecimento do que pode ser feito. Entendi. Então, se a gente trazer isso para as construtoras... Pessoal, a gente vai para um break rapidinho e a gente já volta. Pessoal, a gente está de volta aqui, ficou pronto o nosso carbonara. Vocês devem ter visto aí na preparação. Eu bati 3 ovos, coloquei queijo ralado, parmesão, bati eles, depois coloquei o macarrão para cozinhar os ovos e por último coloquei então as nossas iscas de filé com bacon e creme de leite fresco, tá? Agora eu e o Paulo a gente vai degustar e a gente já volta para falar um pouquinho mais. Bom, pessoal, a gente está de volta, a gente degustou aqui o nosso macarrão e vamos continuar falando um pouquinho mais. Paulo, Certo. As meninas estavam falando ali agora para a gente falar da diferença entre designers de interiores e o arquiteto. Tá. Bom, o design de interiores, ele tem uma limitação da atividade que ele pode exercer, né? Como o nome diz, ele foca nos interiores, na parte interna da edificação, né? Quando precisa fazer alguma reforma, alguma alteração estrutural, aí ele já perde ele não consegue fazer assinar, né, essa modificação. Daí precisa do arquiteto. O arquiteto ou o engenheiro consegue fazer essa modificação. E basicamente é isso, ele fica limitado à parte interna, enquanto o arquiteto ele tem uma gama, né, gigantesca de outras atividades que ele pode assinar e pode fazer. Né? Tá, mas na função em si, a gente... Vamos lá. Desenhei, Certo. arquiteto. Estruturei, engenheiro. Recheei, seria o designer. Não necessariamente, Tá. porque o arquiteto ele pode, e muitos, né, quase todos fazem também a parte interna. Muitas vezes é bem complementar, tá? Até é um tipo de projeto que eu gosto muito. Quando eu recebo o arquitetônico para fazer a edificação e também já faço a parte interna, porque uma coisa interfere a outra. Né? Às vezes eu estou projetando um espaço e a posição que eu coloco uma entrada, uma porta, uma janela, influencia diretamente nos móveis, em toda a ambientação. Então, projetar as duas coisas em paralelo também é muito interessante para o profissional. Né? Mas também dá para fazer separado. Pode sim o arquiteto ficar só com a parte do arquitetônico e depois leva para um design de interiores, ele faz a parte interna. Mas o arquiteto ele pode, né, fazer
design também. Entendi. Isso é uma dúvida minha, tá? Eu vou aproveitar que a gente está conversando. Cara, a gente fala muito em fundação, né? Uhum. Porque a fundação é de hélice, é de estaca, é de não sei o quê. Esses prédios altos, meu Deus, como é que não vai cair e tudo mais, assim. E daí a gente tem a briga do engenheiro com o arquiteto, que o arquiteto quer vão livre e o engenheiro tem que botar pilar, né? Aquela piadinha. Me explica um pouquinho, assim, as fundações, né? E a importância... Porque, cara, eu vou falar isso porque, assim, eu tinha uma garagem que eu morava num prédio, que era garagem subsolo, e era, meu Deus, era um caos, né? Para colocar o carro, por exemplo. Tinha muitos pilares, Sim. né? Eu fui esses dias, inclusive, num prédio ali na Brava, que eu não vou citar nomes, mas é um prédio comercial. E, gente, é impossível se estacionar no subsolo deles, né? Inclusive tem um prédio do lado que tá meio ruinzinho assim a situação. Sim. Mas como é que esses prédios altos desse jeito? Bom, assim, a fundação ela representa uma grande parcela da estrutura do prédio em si. Então, em questão de investimento, a fundação chega até uns 40% do custo da estrutura total, né? E assim, por exemplo, essa hélice contínua, quanto mais ela é cravada, quanto mais profundidade ela tem, mais ela confere assim, resistência ao prédio, né? E o tipo de solo depende muito. Na verdade, sim, o que determina o tipo de fundação é o estudo do solo. É fazer sondagens que vão identificar as camadas, né, de solo e o tipo de solo. Então, tem solos que aderem mais à hélice. Então, a hélice ela sempre busca um solo que vai fixar, digamos assim, melhor ela e vai ter mais resistência e gerar mais resistência para o prédio, né? Então, é uma etapa fundamental, assim, a questão da fundação. E essa questão de ter muitos pilares, né, nas garagens, geralmente a gente vê isso nas edificações antigas, né, que era uma tecnologia antiga. Cada vez mais está vindo novas tecnologias, novos materiais e está se permitindo criar novos grandes vãos, né, de forma até mais econômica. E tem aquela questão do arquiteto e do engenheiro se conversarem, né? É tudo uma questão de negociação, digamos assim. Sim. E os dois se complementarem para criar um projeto melhor, assim, né, para se viver. Aqui, não tanto em Itajaí, mas a gente tem aqui no litoral catarinense muitas empresas que constroem no estilo neoclássico, que é um dos estilos, eu acho que, assim, eu gosto muito, né? Sim. Só que ele é um estilo muito rebuscado. Sim, sim. Como é que é essa questão da arquitetura integrar com as possibilidades, né? Porque, gente, eu não sei nem o nome, né? Até é um defeito meu não saber, mas eles têm os acabamentos de borda, né? De prédio, Sim, tem balaústre, balaustre, tem adornos, isso. E eu tenho notado hoje, inclusive, que até de isopor fazem isso, né? Sim, tem novas tecnologias. Assim, depende muito, isso é uma questão muito de gosto, né? De estilo. Neoclássico, até pouco tempo, era associado ao alto padrão, né? Sim. Era ao glamour, ao luxo. Hoje em dia já está tirando esse estigma, assim, de construções contemporâneas já são sinônimos de luxo, né? De conforto. Mas são questões assim de gosto mesmo. E qual é o estilo do Paulo? Meu estilo é o contemporâneo. E se fosse para projetar algum estilo voltado, né, anteriormente, eu gosto muito do Art Deco, que é um estilo legal. que Nova York consolidou, né? Sim. E me atrai bastante esse estilo. O clássico não me atrai muito, assim, né? E tu acha que hoje está voltando isso? Eu sigo uma menina no Instagram, até vou ver se depois, Sabrina, na edição, a gente passa o arroba dela, que eu não sei se tu conhece ela é uma corretora de São Paulo. Certo? E ela visita só imóveis antigos em São Paulo. Muitos do movimento Art Deco, da década de 50, né? E cara, assim, eu piso de taco. Cara, eu acho um negócio lindíssimo. Eu também. Só que hoje em dia caiu em desuso por causa do custo ou porque caiu em desuso? Hoje ainda existe? Eu ainda consigo comprar novo um piso de taco? Sim, existe. Consigo fazer o desenho do jeito que eu gosto, que eu quero.
São coisas que vai saindo da tendência, digamos assim, e vão se perdendo ao tempo. Mas é interessante tu se questionar isso, porque tem muitas outras coisas que hoje em dia estão voltando como tendência. Sim. Por exemplo, o vidro canelado. Tu colocou lá na imobiliária. Exato. É um elemento que sempre foi muito considerado. Prédios antigos têm vidro canelado. Sim. E hoje é um glamour fazer uma cozinha assim com vidro canelado, né? Então, tu vê alguns elementos que estão voltando. Mas na arquitetura tem isso, na decoração, né? Na arte, na moda, tem coisas que vêm e vão, né? É tudo uma questão de tendências, Mas eu consigo hoje ainda fazer, e é muito legal assim, porque ela mostra aqueles prédios antigos que eles eram carregados de personalidade internamente, né? Sim, sim. A gente tinha os azulejos com detalhes, a privada verde, né? Verde musgo. Sim. Então, isso na verdade foi se perdendo por causa da tendência. Eu acho um charme, eu acho um negócio assim, ladrilhinho na parede, né? Só que se eu botar isso hoje num empreendimento, eu vou vender pra quem? Pois são coisas que infelizmente vão se perdendo. A gente está seguindo para um minimalismo, assim, tu acredita nisso? O estilo contemporâneo, ele puxa para o minimalismo, né? Então, as edificações foram perdendo esses adornos, foi, né, fazendo algo mais minimalista, até para atender uma demanda de mercado e até voltando lá na Revolução Industrial. Logo depois da Revolução Industrial se fez habitações em série, então esse conceito de um prédio com tipologia que se repete 50, 60 vezes, vem dessa tendência de industrializar a construção, fazer habitações em sequência. Mas a gente também já está quebrando isso e rompendo com isso e criando novos empreendimentos que têm mais tipos. Às vezes tu vê num empreendimento, até de Itajaí, aqui tem vários empreendimentos que tem 6, 7 tipos diferentes, porque a gente já está criando novamente consciência de que cada morador tem uma personalidade, tem uma forma, um estilo de vida, tem uma necessidade diferente. Então, tu fazer um prédio que é totalmente igual para todos os pavimentos, já está sendo quebrado, isso já está criando novas possibilidades, né, de uso. A gente tem a planta livre também, que cada morador pode adequar, né? Então está resgatando isso. Mas a gente tem essa tendência a deixar tudo meio que igual. Agora tu falou dessa questão das plantas livres. No Brasil, a gente tem um preconceito muito grande com drywall, né? Sim, ainda tem. E o que tu, da tua experiência, assim, o que tu me diz do drywall em si? Hoje, né? Porque a gente estava até conversando antes, tu falou do wood frame. Wood frame lá nos Estados Unidos, né? Que agora se usa mais steel frame aqui. Mas eu conversei com um rapaz na academia esses dias que ele é fornecedor, né? E ele falou que agora os prédios já estão começando a fazer até a parte externa em steel frame e placa de gesso, né? Claro que é uma placa específica, né? O que a gente pode falar? Porque isso é uma tendência, internamente já é uma tendência bem consolidada. Sim, sim. E vai ser cada vez mais, né? Sim. Mas as pessoas têm aquele estigma de, vai dar barulho, não sei o quê. O que a gente pode analisar, assim, na questão do drywall? É que eu acredito que seja também uma cultura brasileira de ter uma resistência à mudança e coisas novas. A gente sempre puxar para o que a gente já sabe. E o Brasil sempre tem um atraso em relação a novidades que vêm da Europa, novidades que vêm dos Estados Unidos, né? Então, eu acho que a gente lentamente está começando a validar assim, esse sistema. Dizer sim, está funcionando, tem várias obras que já tem e as pessoas estão confiando mais no drywall. Porque o drywall é sim um elemento bem importante de construção, tem as suas vantagens, né? Elimina o peso, tem a questão da facilidade da construção, cria uma construção mais limpa, não gera entulho, né? Então tem muitas vantagens. Influencia até no custo do aço, do cimento, de tudo, né? Sim, na mão de obra também. Sim. Então, está criando essa aceitação, mas novas tendências, novas tecnologias sempre têm empecilhos dessa resistência. Porque o pessoal, o que eu escuto muito, principalmente quando eu vou visitar um empreendimento que é de drywall internamente, é a questão do barulho. Sim. Mas vai vazar o barulho, né?
Mas hoje o que eu sei é que a gente bota ela de rocha, ela de PET, a placa é maior, né? Então tudo isso... E uma perguntinha técnica, assim, toque de salto no andar de cima. Então, também tem muitas formas de se resolver. Com essa tecnologia de isolamento acústico na laje, né, que a gente consegue resolver esses problemas. Isso em novos empreendimentos já estão se resolvendo bastante essa questão, diminuindo. Tá, e o que o Paulo mais gosta de fazer na arquitetura? Assim? Mais gosta de fazer? A gente tá... agora o Paulo Mauro Arquitetura está bem focado em residencial, unifamiliar e multifamiliar. Tá. E na questão de design de interiores, né, a parte interna, a gente está se focando na necessidade da região, que é essa demanda de apartamentos novos e apartamentos na planta, onde a gente tem a possibilidade de oferecer para o cliente que adquiriu, né, esse apartamento na planta, já receber esse apartamento com as alterações, os ajustes necessários para começar o projeto dele. A construtora já fornece isso para ele. Isso dá uma economia, né, cria uma economia para o cliente. A questão do tempo também, reduz o tempo de obra, que ele já vai receber esse apartamento com as modificações feitas. Então a gente basicamente já vai entrar com os móveis, já vai entrar com o revestimento. Então quer dizer, tu já monta, eu vou botar um móvel ali que precisa de uma TV, tu já bota a tomada ali, tu vai tirar essa parede, Sim, tu vai... Né? Já vou chegar para a construtora e vou falar, ó, a gente vai alterar esse ponto, né, em obra ainda, o edifício em obra, a gente já altera esse ponto para a TV ser nesse ponto aqui, ela já vai entregar o apartamento com um ponto ajustado para a TV ali, sabe? Entendi. E também o Paulo, ele atua com a gente aqui no Grupo LR, fazendo estudos de viabilidade, né? Que eu acho que é um processo muito interessante, porque como a gente falou lá no início, a questão do plano diretor, então é por isso que eu fiz tanta pergunta de plano diretor para ele, porque ele sabe do plano diretor, porque para nós aqui, como parceiro nosso, quando eu tenho um terreno que eu quero oferecer para alguma construtora, a gente já faz, né, um estudo de viabilidade, vê ali quantos apartamentos, a gente consegue até dizer o quanto que vai estimar o quanto vai custar e quanto que pode lucrar aquela obra. Exato, né? exato. Então é isso, pessoal. Quero agradecer o Paulo, né? Brigadão aí por ter participado. O Paulo está aqui dentro do espaço também, é um parceiro já de longa data. Quero agradecer a Doce de Leite aqui, que nos trouxe um mousse. Mousse de chocolate branco e preto com ganache de chocolate, então a gente já vai degustar aqui. E convidar vocês aí para seguirem o Paulo, vai aparecer o @ dele aqui e ficar por dentro das novidades de arquitetura. Paulo, brigadão mais uma vez. Não, obrigado a você. Sucesso aí. Obrigado. E até mais.